PL antifacção virou um teste de forças entre o governo e o Congresso. Depois de muitas críticas, o relator, Guilherme Derrite, recuou. O novo texto retira os pontos mais criticados, como a mudança na lei antiterrorismo e reestabelece a atuação autônoma da Polícia Federal. Agora, pelo texto, a PF pode investigar facções e milícias por iniciativa própria ou em cooperação com as polícias estaduais. Na coletiva, o presidente da Câmara, Hugo Motta, voltou a dizer que as prerrogativas da PF são inegociáveis. Que nós não vamos permitir que nenhuma discussão aqui na casa coloque em risco a soberania do nosso país. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto muito caro para nós. E o segundo ponto é o papel da Polícia Federal. Mas o debate está longe de acabar. Lideranças da base, como Lindbergh Farias e José Guimarães, celebraram o recuo e afirmaram que foi uma vitória do governo. Enquanto isso, Motta tenta construir um acordo para votar o texto e se livrar do projeto o mais rápido possível. O PL antifacção continua no centro da disputa sobre quem deve comandar a luta contra as facções no Brasil, a União ou os estados. Quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes, ao vivo nessa quarta-feira. Então, estou de olho aqui no chat de todos os seus comentários, vocês que estão chegando aqui. Me contem de onde vocês falam, porque eu vou conversar com o Kleber Lourenço, nosso repórter do nosso site, o iserinoticias.com.br, e também trabalha aqui comigo no Em Detalhes, só que está sempre nos bastidores, né, Kleber? Que bom ter você aqui na mesa. Isso, obrigado, Gabi. Bom dia à comunidade do ICL também. Hoje eu fui pro outro lado da mesa, pra gente conversar um pouquinho sobre essa confusão na Câmara dos Deputados. Né, gente? Tá chique, tá de blazer e tudo, né? Vir aqui conversar comigo. Kleber, a gente vai falar de uma virada aqui pro governo, no caso, quando a gente tá falando do PL antifacção. Você tá acompanhando os bastidores de tudo isso desde o dia 1, desde a apresentação desse projeto por parte do governo. Quando o Derrite vira relator, a gente tem uma apresentação quase que relâmpago do texto desse projeto. Depois, uma segunda versão que, em 24 horas, a gente teve 2 mudanças, né? A gente já está na versão número 3 desse texto. Então, o que você ressaltaria? Depois a gente vai falar sobre os bastidores políticos, de como é que foi para apresentar essa nova versão, mas o que você destacaria de mais importante para essa vitória do governo Lula, depois de tudo que já passou a respeito desse projeto? Olha, de mais importante que eu ressaltaria é principalmente o fato de que a extrema-direita capitaneou a discussão sobre a segurança pública até certo ponto e perdeu totalmente a mão quando veio a discussão do projeto. Ou seja, é aquela velha conversa de que a extrema-direita é muito boa no discurso, na falácia, em narrativas, mas quando se fala em construir algo, em trazer efeitos práticos, em trazer isso para a vida real das pessoas, ela não consegue. E foi um exemplo disso, quando você cria dificuldades para a Polícia Federal investigar crimes, quando você faz um texto extremamente confuso. E a gente vai falar, acho que, disso mais para frente, mas acho que essa história entra em mais um dos fabulosos planos de Cebolinha do Hugo Motta, que tenta ser o vanguardista, revolucionar a política, tenta ali criar a sua marca e imprimir uma força que ele não tem desde o momento que ele assumiu a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados e falha mais uma vez. Isso é muito importante que você traz, porque eu acho que as pessoas perceberam esse enfraquecimento do Hugo Motta naquele momento que teve um motim dos bolsonaristas na Câmara dos Deputados, que ele não conseguiu nem sentar na própria cadeira para fazer um discurso. E depois, né, o Zé Trovão colocando a perna para ele não passar, enfim, toda aquela confusão que foi, aquela palhaçada, né? Sim. E depois a gente teve a MP do IOF, que era uma votação muito importante para o governo também, e o Hugo Motta sabotou, acho que até o momento, depois chegou, claro, o projeto antifacção, e aí a gente tem um momento mais importante do governo também nesse momento.
mas naquele momento era a aprovação principal para o governo e o Hugo Mota deu aquela primeira rasteira no governo Lula, fez alguns também movimentos de aproximação e voltou a fazer acenos ali para a oposição. É difícil de entender essa lógica, né, Kleber, porque antes até de se reeleger como presidente da Câmara dos Deputados, então querendo fazer esse papel de diálogo com todo mundo, e eu acho que ele está metendo o pé pelas mãos quando ele faz isso, mas ele precisa garantir a eleição dele também, né? E o público do estado do Hugo Mota é bastante lulista. Enfim, é uma grande questão, acho, política que a gente pode tratar por aqui. Mas eu posso trazer um pouquinho de mudanças principais da primeira versão do texto para a segunda, para você comentar também a respeito dessa versão de agora? Sim, por favor. Vamos lá, então. No primeiro texto, a Polícia Federal só poderia entrar numa investigação, né, se os governadores requisitassem. Então, acho que esse é o ponto principal aqui, não entrando no âmbito do terrorismo, tá? Mas no segundo texto, ele tentou amenizar um pouco isso, porque as críticas principais vieram por aí, né? Então, permitindo que a Polícia Federal entrasse na comunicação, comunicando previamente às autoridades locais. E aí todo mundo começou a se perguntar, tá, e quando a investigação for sobre, por exemplo, a Polícia Civil de um estado? Como é que a Polícia Federal vai fazer? Vai ter que pedir autorização para um governador? Enfim, vieram uma avalanche, né? Veio uma avalanche de críticas sobre isso. Um exemplo disso é o Rio de Janeiro, que tem chefes da Polícia Civil investigados por corrupção, envolvimento com tráfico, todo tipo de absurdo. Como seria isso? E essa questão de avisar o governador, o governo do estado, é só um dos vários problemas que tinha na segunda versão do texto, né? Outro problema que tinha era que os casos seriam mandados imediatamente para a Justiça Estadual. Só que então, como é que a Polícia Federal iria atuar, sendo que a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da Justiça Federal, obviamente? Como é que ia ficar esse conflito? Iam ter 2 casos em andamento, 2 investigações em andamento? Não, isso ia travar as operações da PF, não ia. E é claro, tinha o problema do aviso. Se você tem, por exemplo, até mesmo um governador investigado também por ligação ao crime organizado ou por qualquer outro tipo de mal feito, a gente vai avisar o alvo da investigação também. Então, era um texto cheio de problemas e isso é um exemplo claro das várias trapalhadas que o Hugo Mota cometeu com esse caso do PL antifacção. Quando ele indica o Derrite, o coronel Derrite, como relator do caso, houve muito protesto do governo, de parlamentares, e ele bateu o pé, ele insistiu, a prerrogativa é minha, eu que escolho, e deu basicamente um cala-boca para todo mundo que criticava a escolha dele. Só que a escolha do Derrite não é problemática só por ser um nome ligado ao Tarcísio de Freitas, por ser um nome da extrema-direita, assim como o Tarcísio, mas porque é um parlamentar extremamente inexperiente. No segundo mandato dele, ele foi eleito a primeira vez em 2018, foi reeleito em 2022. Lembrando que ele não exerceu o mandato dele, pois ele acabou virando secretário de Segurança Pública do Tarcísio. Então, basicamente, ele exerceu só um mandato. Então, é um parlamentar inexperiente, que não tem também conhecimento da prática legislativa. E isso fica implícito nessa questão de vários textos que vão vindo conforme a crítica. Vem um texto na segunda, vem outro texto na terça. Na terça-feira vem mais outro texto também. Só para fazer um parênteses aqui e as pessoas entenderem, nessa versão agora desse texto, ele desistiu de equiparar as facções a terrorismo e também as atribuições da Polícia Federal continuam do jeito que estavam, né? Do jeito que estão, melhor dizendo. Não vai ter uma desidratação da Polícia Federal como nos 2 últimos textos. É isso, né? Até o momento, sim. E por que eu digo... Isso até o momento. É importante. E por que eu digo até o momento? Primeiro, porque o relator pode fazer um substitutivo do texto dele, ou mandar uma quarta, quinta versão até a hora que esse texto for votado. E também porque até a votação tem o processo de inclusão de emendas. Então, os deputados propõem emendas ao texto que podem ser acatadas ou não durante a votação. Aliás, é até importante a gente fazer esse em detalhes ao vivo, porque você está falando até o momento e essa votação pode acontecer ainda hoje. Então, essa inclusão dessas emendas podem vir ao decorrer do dia e a gente também tem um resultado dessa votação na Câmara dos Deputados ainda nessa quarta-feira, né? Exatamente.
E até é importante a gente ressaltar isso, porque o Hugo Mota decidiu acelerar o processo porque virou uma batata quente na mão dele. Então, o que era antes um projeto que ele queria usar como vitrine, que ele queria mostrar, nós combatemos o crime organizado, e afastar um pouco do discurso que foi feito muito também por parte da base do governo de que a Câmara não consegue discutir os problemas da vida real da sociedade, acabou indo para o outro lado. Então agora ele quer votar muito rápido isso para tirar o problema que ele mesmo criou das próprias mãos. Então ele escolheu um relator extremamente inexperiente para o projeto, tão inexperiente que, repare, as conversas e as articulações sobre o projeto não estão sendo feitas pelo Derrite, estão sendo feitas pelo próprio Hugo Mota. Ontem, quando teve as conversas com o governo, quem foi conversar com o governo, com o Lewandowski, foi o Hugo Mota. O José Guimarães conversou com o Hugo Mota ao lado de Derrite. Eu conversei na segunda-feira com a equipe do Ministério da Justiça e eles tinham falado, até o momento, o Derrite, que é o relator do projeto, não nos procurou. E ele disse depois na coletiva, o governo não me procurou. Ora, você como relator deveria ter procurado o governo, até porque o projeto que veio do governo deixou de existir, né? Exatamente, e foi uma verdadeira bagunça. O Hugo Mota saiu ontem da reunião de líderes falando que faria uma segunda reunião de líderes com os deputados ainda na terça-feira, no final do dia, para discutir uma nova versão do projeto. Não fez essa reunião de líderes que não tinha nem sequer hora marcada. Aí saiu fazendo uma coletiva direto com o Derrite e fica a observação importante, ladeado por nomes da extrema-direita. Atrás dele estava o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, assim como outros deputados do PL, Novo e afins. Não conversou com outros deputados. Depois que ele fez aquela coletiva, então, que ele foi ter uma outra conversa com o José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados. Que também fez um pronunciamento para o Exatamente. Depois, né? Isso. Eu queria te perguntar sobre o tom dessas conversas, Kleber, porque chamou muito a atenção. Eu estava acompanhando a coletiva no ICL Notícias segunda edição ao vivo ali. Também, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a composição. Porque ele poderia ter dado aquela coletiva sozinho, junto com o relator do projeto, o Hugo Mota. Mas do lado dele tinha a Bia Kicis, tinha o Sóstenes, como você disse, tinham vários parlamentares ali da extrema-direita, né? Sim. Tinha um ali que eu vi que era do PDT, mas era esmagadora a maioria. É muito simbólico o que você transmite para a população quando você dá uma coletiva sobre um projeto de segurança pública que foi enviado pelo governo no momento em que o anseio da população está relacionado a isso e com a proximidade das eleições. Isso é um recado claríssimo, sem você precisar dizer uma palavra, nesse caso, né? Agora, como é que foi o tom dessas conversas, Kleber? Porque o governo estava evitando se pronunciar. A gente via pronunciamentos, como você disse, do José Guimarães, depois falou com os jornalistas, do Lindbergh Farias, mas aí está dentro do campo da politização dentro do Congresso Nacional. Depois, aí veio o Ricardo Lewandowski, né? Aí veio o ministro, aí veio também o presidente Lula falando a respeito disso, né? Dizendo que foi um furto, ele chamou de furto, esse projeto da maneira que foi apresentado. E não está errado, de fato foi um furto, é um projeto do governo, redigido tanto para o Lewandowski quanto com o Jorge Messias, que é o ministro da Advocacia Geral da União, e foi dado a um deputado da oposição, que decidiu desconfigurar totalmente o projeto. Inclusive, ele faz uma nova redação, chamando de marco legal do combate ao crime organizado, ou seja, aí ele faz nessa terceira versão do texto, ele faz toda uma invenção para ter um texto para chamar de seu, para ter um projeto de lei para chamar de seu. Então, o furto se concretiza nessa terceira versão do texto. Ele cria um novo tipo penal para não ter que enquadrar as facções como terrorismo, porém ele repete alguns tipos penais, ele é repetitivo, alguns tipos ali dentro da lei se anulam, então ele cria mais uma bagunça lascada com esse terceiro texto. E o discurso do governo, nas primeiras horas foi muito alinhado. A gente tem a primeira coletiva do Lindbergh falando, inclusive, também sobre o furto do projeto. Aí a gente tem também uma entrevista da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, também criticando e apontando, inclusive, os problemas na questão da Polícia Federal. E aí, nesse discurso do governo, é interessante a gente apontar duas frentes e que funcionou muito bem, na minha opinião, e que foi fundamental para a vitória do governo. Nós tínhamos, numa frente, o Lindbergh
agitando a própria base petista num tom de denúncia, criticando ali e dando diversas entrevistas e declarações. E tínhamos numa outra frente, que eu chamo de mais diplomática, o José Guimarães nos bastidores, desde as primeiras horas conversando com o Hugo Motta, conversando ali com outros parlamentares para fazer os ajustes no texto. Então, foi uma técnica muito boa, porque, inclusive, essa questão da pressão foi muito importante. A gente via ontem, durante a coletiva, um Hugo Motta extremamente tenso, nervoso, uma fala ali, até, como eu posso dizer, mais exasperada, afobada ali, em relação a isso. E esse nervosismo se reflete, inclusive, Gabi, em como as coisas se deram ontem. Esse terceiro relatório não era para ter sido publicado ontem. A expectativa, e isso eu conversei com pessoas próximas ao Hugo Motta, com outros parlamentares, e a previsão era, como eu tinha dito, fazer aquela reunião de líderes no final do dia, conversar sobre as possibilidades de texto, e aí levar um novo texto hoje de manhã. Não, já era 7, 8 horas da noite, já tinha feito a coletiva, mal tinha conversado com o Guimarães, da conversa com o Guimarães para a publicação do novo texto, a gente tem um intervalo ali de 20, 30 minutos, para não dizer mais do que isso, assim, sendo bem generoso com o intervalo de tempo. Então, a gente vê que a pressão social das redes sociais, das pessoas, muito puxado pelo Lindbergh ali de um lado, funcionou bastante. Assim como do outro lado, a gente tinha o José Guimarães fazendo essa costura. Olha, o que você fez deu muito errado, tá ruim, e aí? Como a gente vai consertar isso agora? Pressão que ia sair das redes e iria para as ruas, como foi no caso da PEC da bandidagem, né? A gente viu ali a PEC da blindagem ou da bandidagem parte 2, acho que o Chico Sá foi o primeiro a falar isso, e esse termo ali tomou as redes sociais. Então havia realmente uma pressão muito grande em cima do Hugo Motta, e ele sentiu, né, aqui no linguajar mesmo das redes sociais. O próprio Guilherme Derrite, Kleber, eu acho que percebeu que não teria nenhum capital político, não poderia tirar nenhum ganho político disso se o projeto simplesmente morresse no Senado. E da forma que estava, tendo a pressão da população e também da Polícia Federal se pronunciando a respeito disso. O Andrei Rodrigues, você conversou com ele várias vezes para ver como é que estava o termômetro. Então, esse desgaste, eu acho que eles fizeram esse cálculo que o desgaste seria tão grande de um dia para o outro, que até para apresentar o projeto na manhã seguinte não daria tempo para reverter algumas coisas. Me chamou a atenção que no começo da fala o Hugo Motta estava, como você disse, exasperado, mas usou até ali algumas falas mais... ele chamou de narrativas, né? Ele disse, eu até anotei aqui, ontem durante a coletiva ele falou narrativas não verdadeiras. E estava tudo no texto do debate, não eram narrativas, né? Existiam até na imprensa, a gente fez isso também, a gente comparou o primeiro com o segundo texto, então não tinha nada de narrativa ali. E eu quero te ouvir um pouco também sobre a passagem desse bastão para o Senado, porque os senadores estavam evitando se pronunciar, acho que nem o governo, né? Estavam esperando um pouco para se pronunciar, depois vieram com tudo até. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Otto Alencar, ele falou, olha, estou aguardando a versão final do texto para fechar um juízo de valor a respeito disso, mas já adianto. Se vier da maneira como está sendo colocado, a segunda versão, né? Que desidrata a Polícia Federal, vai encontrar uma cova bem funda aqui na CCJ. Foi isso que ele falou. Vamos enterrá-lo assim como enterramos a PEC da blindagem. Sim, as lideranças do Senado, com exceção, obviamente, das mais próximas à extrema-direita, estão cansadas de... Eles viraram os faxineiros do Congresso Nacional. A Câmara vai lá, faz besteira, o Hugo Motta faz as lambanças dele, como a gente vem assistindo ao longo do ano. E aí vem o Senado, bota a bola no chão e conserta isso. Na semana passada, o Renan Calheiros fez um discurso bem duro sobre isso também, falando que o Senado não é para ser ali o faxineiro ou o zelador para arrumar as lambanças da Câmara, e mais em especial do Hugo Motta. Eu sei que o MDB ali já estava com conversas e já pensando em fechar uma posição de que se viesse um texto muito absurdo da Câmara em relação ao PL antifacção, eles iam também derrubar o texto, e outras lideranças estavam indo no mesmo sentido. Então, para além
do PL antifacção, na verdade, há um cansaço muito grande do Senado, do tipo... Sempre que... Isso eu já ouvi de alguns senadores e assessores de senadores, Gabi, é muito engraçado, que quando tem alguma matéria muito importante na Câmara, eles já começam a falar, lá vem mais uma bagunça do Hugo Mota que a gente vai ter que arrumar. O próprio Davi Alcolumbre, não sei se você vai lembrar, Gabi, mas... No finalzinho de setembro, na verdade, fez um discurso também, naquele discurso que ele fez de tom de desabafo, também foi um pouco disso, onde ele fala, todo dia chega alguém com uma ideia nova, inventando uma coisa nova e a gente tem que arrumar aqui. Então também foi uma sinalização para o próprio Hugo Mota, que naquela época tinha a confusão da isenção do imposto de renda e da MP do IOF, que tinha virado uma verdadeira lambança nas mãos dele, e o Senado também teve que dar um conserto ali. É verdade. Tem vários comentários interessantes aqui, Kleber, que dá pra gente levantar um monte de perguntas. Sim. Não sei se vai dar tempo, porque a gente tá com o tempo apertado. Mas a Nina Maria Costa disse, em detalhes, é uma preciosidade do ICL. Eu adoro a Gabi e o Kleber, parabéns. Então, tem muita gente feliz com a sua participação aqui. Recebi também uma outra mensagem, aí eu não consegui pegar o nome de quem mandou, mas achei muito interessante, que é como combater o crime organizado atando as mãos da PF e do Ministério Público. Quem está investigando as emendas parlamentares? Isso é um ponto importante, né, Kleber, que tem muita gente chamando a atenção sobre como é uma preocupação, de fato, apontando essa preocupação por parte dos parlamentares, porque as emendas, essa investigação sobre as emendas, que tem sido muito emblemática na figura do Flávio Dino, no STF, que tem pedindo a suspensão de algumas emendas, né, de milhares de reais, e também pedindo investigação sobre esses lugares, para saber de onde vem, pedindo mais transparência, reforçando todo esse processo. Então, seria mais uma maneira de atingir ali as instâncias superiores e também as emendas parlamentares. Quando eu conversei com algumas pessoas, algumas fontes na Polícia Federal, eles também sinalizaram isso. E também no Ministério da Justiça. Olha, pode ser também que tenha alguma relação com emenda, assim. Há uma preocupação muito grande em relação até onde vão as investigações das emendas. É uma caixa preta. Se isso começar a ser investigado cada vez mais a fundo, eu acho muito difícil que certas figuras de grande projeção dentro do Congresso Nacional, não só na Câmara, não sejam afetadas. E, para além disso, das emendas, não preciso nem falar que o próprio ICL aqui, a gente deu também em primeira mão lá no N1, a gente deu no site, depois repercutiu ao longo da nossa programação sobre isso, mas lideranças e presidentes partidários que têm indícios e suspeitas de ligação com o crime organizado também. Quando foi feita a primeira PEC da blindagem lá atrás, falava-se muito sobre isso. Teve um trecho do texto que surgiu ali do nada, ninguém falou quem foi que fez isso, mas falava sobre blindar presidentes partidários. Então, veja só como são as coisas. E aí, só retomando um pouquinho também daquela coletiva do Hugo Mota com o Derrite, um ponto que acho que é o marco da fragilização, do quão o Hugo Mota é um presidente da Câmara fraco, ele estava ladeado com as mesmas pessoas que meses atrás estavam impedindo ele de assumir a própria cadeira. Então veja só, aquelas pessoas impuseram uma humilhação a ele, porque aquilo foi uma humilhação, e agora ele estava lá, junto com todo mundo, como se nada disso tivesse acontecido. Devo lembrar que os processos nas comissões de ética e da Câmara estão ali a perder de vista, muito dificilmente terão punições mais contundentes, mas é mais uma humilhação para Hugo Mota ali, que mais uma vez decidiu se juntar com as pessoas que fizeram uma humilhação a ele. Então, se você vê que ele não tem controle da pauta, você vê que não tem controle da casa, ele não tem controle até mesmo das próprias agendas que ele impõe. Esse PL da antifacção é um exemplo claro disso. Olha, a gente está na quarta-feira, já na terceira versão de texto, e sabe-se lá se vão ter outras, e mesmo assim essa terceira versão é extremamente problemática. Como eu disse, ele pegou um tema extremamente importante para a sociedade, um tema relevante. Hoje saiu pesquisa Quest mostrando que a maior preocupação dos brasileiros é a violência, e ele coloca um deputado de segundo mandato, extremamente inexperiente, extremamente ideologizado, para tocar uma pauta dessa. Então é o nível da bagunça que se encontra hoje o Congresso Nacional.
E aí é muito importante que as pessoas tenham em conta que esses problemas que nós estamos tendo no Congresso, e principalmente com pautas importantes, e em especial também esse PL antifacção, devemos sim colocar totalmente na conta do Hugo Mota. Esse é um problema que ele criou e que ele trouxe, obviamente, por ser um tema de interesse da sociedade, trouxe para a sociedade. E querer aprovar, toque de caixa, um texto que surgiu em poucas horas também, ou seja, que já estava sendo construído e construído por personagens da extrema-direita. Tanto que foi apresentado da maneira como foi, tanto que quando foi fazer pronunciamento só tinham pessoas majoritariamente ligadas à extrema-direita e não ouviram a sociedade, não ouviram um especialista. Não foi um projeto construído quando chegou do governo, foram meses de trabalho para se apresentar um projeto daquela maneira. Então, quando chega na Câmara, quer se aprovar toque de caixa, deturpando completamente o que havia chegado lá. Isso é muito nocivo, porque não é feito com base nas evidências científicas também a respeito de segurança pública. Só para passar muito rapidamente pelos dados, a gente já vai ter, já vai se encaminhando aqui para o final, Kleber, mas muito rapidamente para ouvir essa sua avaliação sobre esses números da Quest que saíram hoje, porque a gente teve uma, vamos dizer assim, diminuição, uma oscilação para baixo da aprovação do presidente Lula. Parece que a operação do Rio de Janeiro teve um impacto, mas foi compensado ali pela economia. De qualquer forma, foi um impacto sentido, a princípio. Exatamente. A operação no Rio de Janeiro empolgou muito a extrema-direita, que voltou, reaqueceu, inclusive não só a extrema-direita, mas o próprio Tarcísio, que estava evitando falar sobre campanha presidencial para 2026, mas já voltou a corda toda. Ele já voltou com isso e tinha esse arranjo que foi feito desse projeto do PL antifacção com Derrite e afins, atendia a esse projeto. E tanto é que a extrema-direita estava tão confiante disso que a gente vê nos números. Isso afetou de fato o governo. O governo Lula tem uma dificuldade muito grande de lidar com a questão da segurança pública, porque até o início desse ano, a orientação principal do governo era de que segurança pública é um problema dos estados. E agora como o tema não tinha um fato de grande repercussão e muita discussão das discussões estavam na pauta econômica, então as pessoas relevavam um pouco isso. Mas como tivemos a operação no Rio de Janeiro, a violência voltou à pauta principal do dia, as pessoas se lembraram, tem essa questão aqui. E aí, obviamente, isso acabou afetando o governo, que não foi uma queda absurda, o governo conseguiu estancar isso, foi uma oscilação na margem de erro, mas mesmo assim é importante que o governo esteja atento. O governo conseguiu se sair bem nessa pesquisa, mas principalmente pelos erros da própria extrema-direita, que tinha uma pauta na mão e se destrambelhou toda, inclusive começou a ser acusada de ser conivente com crime organizado, com facções, por conta do texto desastroso do Derrite, que colocava de mãos atadas a Polícia Federal. A gente espera que a coisa se encaminhe um pouco melhor daqui para frente, né, Kleber? Como você disse, é um anseio da sociedade, é uma preocupação muito grande por parte das pessoas, e no ano que vem tem eleições, e a gente sabe como é que funciona, né? O populismo penal que vem a partir daí, que é colocado desde campanha. A campanha já começou. Começou. Já começou. Obrigada, Kleber. Adorei te receber, e todo mundo aqui que está comentando no nosso chat também, no Em Detalhes, também gostou muito da sua presença por aqui. Eu que agradeço a comunidade do ICL. Valeu, Kleber. Kleber Lourenço conversando com a gente. Você pode acompanhar as reportagens do Kleber e de toda a nossa equipe também no nosso site, clnoticias.com.br. E aproveito para te convidar para participar junto com a gente da nossa nova pós-graduação, nosso curso que vai ser lançado agora, no final do mês, então você fica ligado. A gente vai ter o lançamento do curso Teoria Crítica da Sociedade no Brasil, com diversos professores. Tem a Nancy Fraser, eu também falei recentemente do Vladimir Safatli. Tem os nossos professores, o Lindener Pareto, o Gessé Souza também, Rafael Valim, o Elias Jabur, você que gosta de ouvir o Elias também vai poder aprender com ele, a Márcia Tiburi, que também está na nossa equipe, não precisamos conversar, tem muita gente boa. Então vai em detalhesicl.com.br, vale a pena, porque se você acompanhar a nossa estreia no dia 27 de novembro, que é uma quinta-feira, 8 da noite, você pode se inscrever na nossa pós com condições especiais para você.
A gente continua aqui na nossa programação do YouTube, agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL e o Em Detalhes você pode ouvir em qualquer momento do seu dia também nas plataformas de áudio. Até amanhã! Teoria crítica da sociedade é o campo de estudo da filosofia e da sociologia que não quer apenas descrever a realidade e observá-la de forma passiva. O objetivo maior é estudar para ativamente transformar a sociedade. A teoria crítica busca entender as relações injustas de poder e dominação para assim mudá-las de verdade. O mais incrível, Teoria Crítica da Sociedade, é o novo curso de pós-graduação do ICL, em que serei professora. Tenho certeza que você vai querer estudar e transformar o mundo com a gente. O lançamento do curso será no dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Nesse dia, vamos revelar tudo sobre o curso. Não perca! Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.